boa tarde. Vamos apresentar sobre o texto História Pública Digital. De Serguei Noiré. E esse texto da História Pública Digital é um texto que retrata sobre o conhecimento digital da história, especificamente, que a gente está tratando aqui. E esse conhecimento histórico que a gente vai tratar, digital, ele é diferente do conhecimento escolar, que a gente está bem apto a conhecer. E esse conhecimento em específico, ele passa por mudanças decorrentes também das mudanças da internet em si. A internet, como a gente sabe, é um meio fluido, ela está sempre em mudanças, e como a gente está no ano de 2025, a gente sabe que está tendo revolução digital, revolução tecnológicas, e, por exemplo, estão surgindo novas formas de contar a história e também de entender a história, ou seja, novas fontes foram descobertas, e novas fontes também estão sendo meio que depuradas de forma diferentes. Ou seja, uma revolução tecnológica no meio da internet não é só uma revolução que afeta, por exemplo, o meio de fazer história ou de conceber a história, também o modo de fazer história. E aqui trazendo o exemplo do texto, os exemplos das crowdsourcing, que são as redes de fazer história também e de compartilhar informações, por exemplo, na Wikipedia ou até também na Metapedia, que é um site de estilo Wikipedia, mas só que de negacionismo. E, por exemplo, também a gente pode colocar como exemplos também os sites que colocam autores, colecionam as obras desses autores e também colocam de forma para ajudar a divulgação dos autores e também de suas obras. Eu cito aqui o exemplo da Hegel.net, que é um site sobre o autor Hegel, que é um filósofo, que é um site de internet que não é um serviço de crowdsourcing, ou seja, você não pode chegar lá e colaborar com o que está sendo escrito, mas ao mesmo tempo você pode acessar aquele conteúdo, você pode fazer parte daquela história também que está sendo feita, meio que comunitária, assim por assim dizer, e também o meio da internet, onde se faz o conhecimento da história, da filosofia também, e é um conhecimento totalmente diferente, ou seja, é um conhecimento que, para ser feito, para ser entendido, precisa necessariamente de uma compreensão diferente dos historiadores, como a gente está acostumado, por exemplo, os historiadores da história pública, ou seja, aqueles historiadores que estão acostumados a ter um conhecimento acadêmico e passá-los para um grupo de pessoas que não estão vinculadas diretamente com a universidade, por exemplo, mas que possam entender aquelas informações, aqueles conhecimentos. E a história pública digital é totalmente diferente, porque ela pega um público que é diferente, um público que tem uma subjetividade diferente, por exemplo, também, e que passa também por diversos fatores diferentes, ou seja, a filtração da internet e também as bolhas da internet, e também o próprio fato da internet não ser um meio que você tem total acesso para a informação e, ao mesmo tempo, você pode ter, pelo fato de ter muita informação para ser compreendida e para ser explorada. Sim, eu acredito também que, como a gente está vivendo num momento histórico de transformação social, a gente, como profissional da educação, a gente tem esse dever de acompanhar essas mudanças que ocorrem ao longo do tempo, mas que agora na era digital acontecem de forma muito mais rápida. E como explicar para esses estudantes que não estão acostumados nem a ler pequenos textos, por exemplo, estão acostumados com a dopamina rápida, a entender textos acadêmicos mais difíceis. Então, o nosso papel como historiador é ser um mediador de todos esses textos, dessas fontes, e explicar aos estudantes, nossos alunos, como encontrar fontes corretas, concretas, que não espalhem falsas verdades, que não estejam completamente cercadas de Verdades, informações infundadas também, e que sejam filtradas também para o conhecimento verdadeiro sobre a situação. o combate das fake news e o combate da própria desinformação mesmo, porque eu acredito que, apesar de a gente estar numa era informacional, a gente está numa era que também traz uma grande desinformação para a população. Que, por exemplo, uma pequena mentira pode se tornar uma grande verdade para pessoas que, por exemplo, não estão aptas a ouvir nós, como historiadores. Como o próprio professor citou na aula, numa pesquisa estadunidense, onde foi perguntado se as pessoas queriam que os historiadores mediassem as informações dadas na internet, e as pessoas responderam que não, que elas preferem acreditar no que elas gostariam de acreditar. E esse é um fenômeno que, a gente tem sim um papel ativo, a gente tem sim que combater, porém,
é um papel não só da escola, é um papel de uma sociedade completa. E fica aí o desafio pra gente.